Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faria Nova Lima. Antes de começar, eu queria aqui agradecer ao nosso patrocinador, Sowing Partners, que é um boutique de negócios que é um dos assuntos que a gente trata aqui no podcast. E hoje nós vamos dar sequência no programa de entrevistas aos pré-candidatos ao cargo de prefeitura em Belo Horizonte. E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, Gabriel Azevedo. Isso aí, turma. Boa noite aí, sejam bem-vindos aí, sentem-se à mesa com a gente aqui no nosso podcast Faria Nova Lima. Hoje, então, o Bruno já mencionou, a gente está com a presença ilustre aqui do Gabriel Azevedo, que é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Vou dar aqui um mini currículo do Gabriel e vou passar a palavra para ele começar a conversar conosco. O Gabriel está com 38 anos, um ano mais velho que a gente aí, Bruno. Está em seu segundo mandato como vereador e é o atual presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ele participa de campanhas eleitorais desde 2006, preparando diversos candidatos. É advogado, mestre e professor de direito, também jornalista e publicitário, pós-graduado em competitividade global pela Georgetown University e acaba de concluir, te dou os parabéns, inclusive, que é bem recente, Gabriel, outro mestrado, agora em cidades, né? Da London School of Economics and Political Science. Muito focado em transporte, que a gente vai falar ali bastante também, e desenvolvimento de cidades para justamente atores locais aí municipais. Então, queria te agradecer a presença, tá, Gabriel? Obrigado por ter aceitado o convite. Te parabenizo por isso e por uma outra coisa que eu não queria deixar de falar, que é o fato que é louvável, que a gente vê pouco na política, e independentemente do espectro de esquerda, de direita, enfim, que é o cumprimento do mandato. Você, desde o início, falou que cumpriria os 4 anos de mandato, não só os 4, como os 8 anos, né? Foi reeleito. Eu queria te parabenizar por isso, top demais, que mostra que você tem compromisso com o projeto e não ambição pelo poder. Isso ficou claro, tanto que você está cumprindo, agora você vai entregar o mandato e está buscando um novo, na nova legislatura, na verdade, um novo mandato, né? A legislatura vai ficar para trás. Se você tiver aí, boa sorte para você lograr êxito na sua campanha. Então, te passo a palavra e peço também para você comentar como que você chegou até aqui, por que decidiu entrar na política, como que surgiu esse desejo e como que tudo começou. Tá certo. Cris, Bruno, parabéns pelo podcast aí, que vocês tenham vida longa. E obrigado a você que está assistindo aí o nosso podcast aí, Faria Nova Lima, né? Que para um Belo Horizontino é um pouco de choque no orgulho, né? Porque, afinal de contas, nós estamos em Belo Horizonte, nós estamos na Avenida de Belo Horizonte, mas eu entendi, claro, o trocadilho. E espero que vocês falem de um assunto que me interessa muito, com essa leveza, com essa profundidade, com esse tom positivo, que é realmente o ambiente de negócios, o ambiente econômico da cidade. Isso é muito importante para nós. Olha, eu cheguei aqui porque eu sou apaixonado por essa cidade, desde cedo. E, para mim, política, agradecendo a sua parabenização pelo meu cumprimento de mandato, que não deveria ser raro, né? Deveria ser mais constante. Na expressão mais profunda, quer dizer cuidar das pessoas da cidade. Isso não é exatamente um paternalismo ou uma ideia de que o governante é uma babá, não é nada disso. É a ideia de que a unidade mais verdadeira da civilização humana, a que está no nosso cotidiano, é a cidade. Vamos refletir aqui sobre o que é o cotidiano de cada um que está nos escutando hoje. Basicamente, ele mora num lugar, a não ser que, né, seja uma pessoa que lamentavelmente não tem um teto, mas ele mora num lugar. Na maior parte das vezes, se não é uma criança, ou um estudante, ou um aposentado, ele trabalha em algum lugar. E ele precisa ir de um lugar para o outro. O que acontece entre esse momento e o que acontece quando ele não está trabalhando é o que configura a relação numa cidade. Isso não é trivial. É isso que faz algumas cidades serem incríveis, maravilhosas, sensacionais, e outras cidades serem uma porcaria. Verdade. Se você pensar em cidades que funcionam no planeta, e isso sempre me fascinou,
É por isso que eu me dediquei a fazer um mestrado na London School of Economics, que não é uma brincadeira, é realmente algo muito sério, muito profundo, se dedicar anos, né, para estudar e compreender quais são as cidades que melhor funcionam em matéria de mobilidade, sustentabilidade. Pá. Então, se pensar cidades que funcionam, as pessoas encontram um lugar para trabalhar. Mas o trabalho não é só subsistência, não é só um salário para ela sobreviver. O trabalho dá para ela sentido de vida. Né? Isso é muito importante. Né? O trabalho não é só uma questão mecânica ou não é um posto que em algum tempo vai desaparecer. Né? Nós estamos pensando aqui em cidades em que as pessoas conseguem produzir conhecimento, produzir entretenimento, produzir aquilo que dá sentido à vida das pessoas. Da mesma maneira, viver. Viver de uma maneira que faz sentido no terreno. Seja... Dá 3 exemplos de cidades que funcionam desse... De que continente você quer? Do mundo. Pode citar 3 cidades, assim, as 3 que melhor funcionam na sua visão. Eu gosto muito de Tóquio. Tóquio. E vou citar essa cidade para que ninguém diga que a quantidade de pessoas vivendo no lugar é um problema. Verdade. Não é. Não é. Entendeu? Tóquio funciona de uma maneira incrível e é a cidade mais populosa do planeta. Mobilidade funciona, geração de economia. É uma cidade incrível. E que eu não tive a oportunidade de conhecer ainda. Quero muito conhecer. Meu amigo Léo Paixão está lá enchendo os stories de visitas no Japão. É um lugar fascinante. Mas quero conhecer. Uma outra cidade que, para mim, é um exemplo incrível é Barcelona. Também é uma cidade que funciona muito bem. Então, já falei da Ásia, já falei da Europa. Podemos falar aqui da América como um todo. Poxa, tem tantas cidades. Tem muitas que funcionam. Fascinantes. Mas eu vou colocar uma cidade latino-americana que se reinventou. É Medellín. Que conseguiu resolver vários dos seus problemas, que são problemas parecidíssimos como o nosso, como trânsito, como violência, como ausência de oportunidade. E justamente por aplicar regras de urbanismo que fazem uma cidade funcionar, ela se reinventou. Então, política, para mim, é sobretudo isso. Porque quando você sai do ambiente da cidade e vai para o ambiente federativo, ou do Estado de outro tipo, mas no nosso caso, que somos uma federação, município, Estado e União, você está falando daquilo que é muito etéreo. Tipo assim, vocês são mineiros, eu presumo, pelo sotaque, nascidos em Belo Horizonte. Né? Então somos 3 belo-horizontinos. Nós somos mais belo-horizontinos do que mineiros. Pelo sotaque, pela cultura, pelo estilo de vida, pelas relações. Nós somos mais belo-horizontinos porque nós somos diferentes das pessoas que vivem em Montes Claros, das que vivem em Poços de Caldas. Né? Nós torcemos, eu, graças a Deus, para o Clube Atlético Mineiro. Todos nós. Vocês também. Que turma boa que está aqui. Então, assim. Foi por isso, o convite foi por isso, né? Obrigado. Então, a cidade é o que nos define mais. E da mesma maneira que nós somos mais mineiros do que brasileiros. Né? Se a gente comparar a vida em Belo Horizonte com a vida em Belém do Pará, a vida em Manaus, a vida em Porto Alegre, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, nós temos o nosso estilo de vida. Então, assim, se dedicar à cidade, para mim, é fazer política em essência. E isso é o que me atrai. Eu vejo outras pessoas que entram para a política que querem saber muito do jogo, da articulação, do poder, disso e daquilo, e elas entendem o cenário dos cargos e atribuições como uma espécie de pirâmide de um jogo em que você tem que chegar no topo. Então, vamos colocar assim, o papel de vereador aqui na base e o topo da pirâmide é a presidência da República. Certo. A presidência da República é uma ilusão, sabe? É aqui na cidade que você tem o cotidiano. Então, a ideia de um vereador... Impacta muito mais, né, a vida do cidadão. Claro que um presidente de uma federação, não é isso que eu estou dizendo, mas é porque eu acredito que política é exatamente relação de pessoas com pessoas. Né? A democracia se dá nessa participação que fica muito difícil. E todas as crises que nós estamos vendo o planeta passar, ou seja, né, você vê uma crise no Reino Unido com um governo que despenca, uma dificuldade de formar maioria ali, acolá, a França, porque você pega um modelo chamado democracia, que é local, e
a democracia foi inventada em 509 a.C. em Atenas, é um projeto de cidade. Ela desaparece em 322. Quando ela volta, no século XVII, em Londres, ela já encontra, não Londres, não era a cidade de Londres, como era a cidade de Atenas. Não tinha Grécia, não existia Grécia. Grécia é a noção de Estado-nação. Do mesmo jeito que o Reino Unido é um Estado-nação, união política, né, de Inglaterra, a Irlanda, País de Gales, Escócia. E aí a democracia ela precisa vencer o seguinte desafio. Eu não estou mais na escala humana, de ruas, de gente encontrando em praça. Eu estou num território enorme. Então você inventa essa lógica de democracia representativa, que a partir do momento em que você vai tendo todas as revoluções tecnológicas que nós temos na atualidade, vai sendo difícil manter este modelo político de representação à distância e as crises que estão aí. Então, por exemplo, a eleição de presidente em 2 turnos criou um problema para a moderação política, no sentido em que basta você tornar parcela de um grupo social sólido na defesa de um ponto de vista, outro, e aí você tem aquelas pessoas mais moderadas e mais fluidas nos seus pensamentos, reféns de um modelo presidencial de 2 turnos que conduz para o recrudescimento desse. Então, essas coisas de verdade, eu como professor de Direito Constitucional estudo, gosto e acompanho com todo carinho, mas o que me atrai mesmo é o fato da gente estar numa cidade. E só uma pergunta, para a cidade ser mais, ou seja, quem comanda politicamente uma cidade, ter mais impacto ainda na vida do cidadão, não seria necessário uma nova repactuação da divisão dos impostos, né? Porque hoje o que a gente vê muitas prefeituras são prefeituras sem dinheiro, independentes, pedintes de repasses, que muitas vezes se concentram no federal, que, como você disse, está longe da população. Aí o estado também está mais ou menos quebrado, em geral, tirando São Paulo. E as prefeituras, óbvio, capitais, conseguem ter algum recurso e manejar alguma coisa, mas eu volto a isso. Como nós somos aqui profundos e positivos, eu vou ser profundo. Uma cidade como Londres, uma cidade como Paris, uma cidade como Madrid, tem um histórico e existem antes de Espanha, de Reino Unido e da própria França. Elas, portanto, são cidades que se construíram, são independentes, têm uma história. O Brasil, quando foi inventado enquanto Estado-nação, não tinha uma profusão tão grande de cidades. Né? Minas Gerais, vamos pegar o nosso exemplo então. No início dos anos 90, tinha 600 municípios, mais ou menos. Nós temos hoje 853. Por quê? Porque, de fato, em algum lugar surgiu um início de civilização, um tecido urbano? Não, porque no município, veja que município é uma palavra que vem do latim que quer dizer onde vale uma lei. Cidade, né, civitas, já é de cidadão, ou seja, um conjunto de cidadãos, são coisas distintas. Na hora que você pega o município brasileiro e reparte, não necessariamente é porque ali tem uma profusão, uma verdade urbana acontecendo, mas é porque vai ter mais uma Câmara Municipal e mais uma prefeitura, onde vão ser eleitos vereadores e prefeitos. Secretários, mais uma máquina. Que, para ser sustentada, vai contar com fundo de participação municipal. E isso só tem condições de existir porque nós estamos numa federação que funciona exatamente assim. Então, eu defendo uma repactuação, não é um assunto municipal, não sou candidato a deputado federal, mas fica a dica para as pessoas quando elas forem escolher deputado federal. Né? Tem aqueles que gravam vídeos divertidos, tem aqueles que falam isso e aquilo, mas ser deputado federal é, sobretudo, ser um constituinte decorrente, alguém que vai ter a capacidade de reescrever os pontos da Constituição que podem ser reescritos e fazer normas novas e tal. É fundamental a gente ter uma reforma administrativa que dê nova natureza à condição de cidades brasileiras. Nem todas precisam, como é no caso dos Estados Unidos e de outros lugares, ter a mesma estrutura de poder. Nós temos. Apenas o artigo 29 vai dizer, na Constituição, por exemplo, a quantidade de vereadores é baseada no número de habitantes. Então, você vai ter no mínimo 9 para cidades muito pequeninas e o máximo fica sendo São Paulo. Isso tudo faz com que as cidades sejam artificiais. Não é o caso
de muitas cidades. A nossa, por exemplo, vamos começar a falar um pouco de Belo Horizonte. Nós estamos falando de um manifesto republicano, ou seja, o Brasil era... Belo Horizonte é a virada de página para um Brasil que a gente vive até hoje. Ou seja, a gente era uma monarquia, um Estado unitário, com a concentração de poder absurda no Rio de Janeiro, e, de repente, com a República, você tem um projeto de nação baseado completamente no modelo americano. Nós somos o Ctrl-C, Ctrl-V dos Estados Unidos da América, portanto, a gente se chamava, inclusive, Estados Unidos do Brasil. Né? Chamamos assim por muito tempo com Z, então não é culpa deles botar Z, é porque a gente colocava. Nesse modelo federativo, a ideia de ter uma capital chamada Ouro Preto, com vários símbolos monárquicos e tudo mais, não cabia bem num Estado que queria ser progressista, né? Ser republicano. Então, Belo Horizonte é uma cidade artificial. Em que sentido? O que havia, de fato, era o povoado de Sabará, era o grande, né, o grande lugar urbano da nossa localidade, porque Ouro Preto é, sim, uma cidade natural, ou seja, ela surgiu de um processo de extração mineral, foi a maior capital, a maior cidade do globo, do hemisfério sul, foi a maior cidade do continente americano por anos, muito maior do que, né, várias outras. E ela é verdadeira, com uma arquitetura muito verdadeira, baseada no modelo, né, colonial português. Bem, quando se constrói Belo Horizonte, você tem uma cidade voltada naturalmente para o serviço público. Né? Ou seja, o bairro Funcionários recebe esse nome porque ele é o lugar que todo mundo que vê de Ouro Preto ganha um lote, porque você imagina o que era convencer as pessoas a abandonar os seus casarões super bem construídos, onde eles tinham, né, uma vida régia, para vir morar numa cidade que era puro pó. Então, você tem toda uma lógica de construção de onde vai ser o Poder Executivo, a Praça da Liberdade, o Judiciário, o Legislativo, os prédios públicos. Foi uma cidade montada para ser a capital de um Estado. Planejada dentro da Contorno. Totalmente planejada dentro do contorno, baseada em Barcelona, baseada em Paris, baseada Podia no ter Central mais Park. retinho as ruas, né? Baseada em Paris e... Mas são retinhas. Os ângulos são de 90 graus ou de 45. mas tudo misturado, né? Olha só, a lógica de Belo Horizonte é o seguinte: você tem que ver ela em 3 dimensões. 3 níveis, perdão. O primeiro nível, se você olhar só ele, você vai ver um tabuleiro de xadrez. Tira Amazonas, Afonso Pena, Bias Fortes, Álvares Cabral, bota só Tupis, Goitacazes, Tamoios e por aí vai. E se você olhar para isso, é um tabuleiro de xadrez. Certo. Então você tem um desenho típico ortogonal de cidade, que eu gosto muito. É o desenho de Barcelona, é o desenho de Nova York, só que Nova York são quarteirões mais retangulares e não quadradinhos. É o desenho de La Plata e de tantas outras. E eu gosto, porque é um desenho que dá uma dimensão urbana de pertencimento, sabe? De calçadas, quarteirões e beleza. A coisa das avenidas, que aí você já começou a... É porque você está pensando como motorista, e não como quem caminha. Como motorista, você vai ter o problema do sentido da mão. Mas quando a cidade de Belo Horizonte foi construída, perceba que não tinha diferença entre calçada e rua. Era tudo uma coisa só. As árvores eram plantadas precisando caminhar no mais, meio. Né? Então, esse é o segundo nível, que é o das avenidas, e o terceiro... Aí sim vem o Parque Municipal, que tem uma importância muito grande, porque ele foi baseado no Central Park, Nova York, para ter a ideia da natureza ali. Isso tudo que eu vou dizendo para vocês é assim: para melhorar a vida das pessoas e para acabar com o sofrimento diário delas, você precisa entender esse assunto. Verdade. Senão, você realmente está botando a sua vaidade política, o seu interesse político acima do que deve ser a vida das pessoas. Há talentos. As pessoas precisam reconhecer os seus talentos e seus sabores, sabe? Eu gosto disso. Muito. Eu, obviamente, não sou um cara genial como o Jaime Lerner. Jaime Lerner foi um urbanista, arquiteto, que resolveu ser prefeito de Curitiba. E a cidade de Curitiba se transformou completamente. Sim, porque ele entendia o que era mobilidade, o que era sustentabilidade, o que eram as coisas necessárias. Então, vamos, por exemplo, para os problemas de Belo Horizonte. Quais são os problemas, jornalista, né, que vocês dois, Cris, Bruno, mais enfrentam? Onde vocês moram? Santa Efigênia. Meu vizinho, lá na Câmara Municipal.
Bem Um próximo. bairro que nasceu, sobretudo, ocupado por militares, né? Porque você tinha ali originalmente a quina de Belo Horizonte, a Praça Floriano Peixoto, ia chamar Praça Belo Horizonte, no Sim. final da Brasil, e construíram ali o primeiro batalhão de guarda, Perfeito. né? E, portanto, todas as ruas ali acabaram sendo habitadas por soldados, tenentes, e recebem nomes de vários desses Sim. que foram moradores lá. Então, você mora em Santa Efigênia. Sim. E trabalha onde? No Cruzeiro ou de home office? No Cruzeiro ou de home office? A maior Cruzeiro, parte do tempo é home office Cruzeiro mesmo. que se chama Cruzeiro, porque ali ia ser construída a Catedral de Do Cristo Cruzeiro Rei. nós não gostamos, não. Mas é o Cruzeiro no O sentido, bairro, sim, mas... é no sentido religioso, de cruz, entendeu? Aham. Sentido religioso. No final da Afonso Pena, você teria uma catedral de porta aberta para a avenida, com a Serra do Curral ao fundo e de frente para a avenida que terminaria só no Arrudas. Essa catedral está só sendo construída agora, ali em Venda Nova. A planta dela existia, a base foi construída e ela está lá embaixo da Milton Campos e tinha, portanto, uma cruz mostrando ela seria. E por isso, de longe, as pessoas viam o Cruzeiro. E aí o bairro recebeu esse nome. Interessante, né? Bom, então Santa Efigênia e Cruzeiro. E E você? eu tô morando em Nova Lima, no Vila da Serra. Lamentável. 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 Ele morou... Não, mas Mas pra é um justamente Tô podcast brincando. a provocação do nome é justamente, nós Isso. somos de BH, Eu né? sei. É justamente para instigar Belo Horizonte Mas Nova a Lima... fazer o movimento que Nova Lima fez. Mas é o que eu quero fazer. Com isso. todo respeito ao povo que vive em Nova Lima, meus conterrâneos de Belo Horizonte que se mudaram. Eu quero trazer vocês de volta. Sim. Sabe por que que eu Estamos quero? abertos. Porque a culpa deles terem ido embora é da cidade. É da cidade. Sim. Ou seja, Belo Horizonte, você mora lá e trabalha aqui. Moro lá e trabalho lá. Você mora lá e trabalha É. lá. Ou seja, nós perdemos ele dos dois jeitos. Não, e nós já É. vamos entrar assim na questão. Um dos motivos, tem vários motivos. Um deles é a questão de impostos, Sim. tanto predial, o IPTU bem mais barato, leva a um custo total de moradia menor, também na locação comercial. E como empresário em Nova Lima, eu pago o ISS, que é o imposto municipal, e lá é 2%, Belo Horizonte é 5%. 3% no faturamento é relevante para qualquer empresa. Então, E eu assim, fiquei eu sou pequeno. rouco de gritar isso a plenos pulmões no plenário da Câmara Municipal. Porque não adianta você ter uma política tributária numa região metropolitana que é canibal. Pois é, Vamos lá, nós estamos diante aqui do símbolo do programa de vocês, que é o edifício Concórdia. verdade. Ele Primeiro que identificou. Hã? Sou o primeiro que falou. Diz muito sobre os candidatos. O que é o edifício Concórdia? E é muito importante a gente abordar isso. É o prédio mais alto de Minas Gerais. O prédio mais alto de Minas Gerais já foi o Acaiaca, na Avenida Afonso Pena. Não só de Minas, como ele era maior do que o edifício à noite, do que o Martinelli, que tinha em São Paulo. Já foi um dos maiores do Brasil. Eu vejo da minha janela todos os dias, eu tenho o que eu acho um privilégio, prazer de morar, abrindo a janela e vendo o Acaiaca, o Sulacap, a Serra do Curral, a Praça 7. Realmente, isso é um privilégio. Como é que nós permitimos que o edifício mais alto de Belo Horizonte seja construído a 200 metros do limite da nossa cidade, numa rotatória? Porque, como eu falei do exemplo de Hong Kong, que é uma cidade que eu gosto, Tóquio, para você erguer um edifício enorme na cidade de Tóquio, você tem o seguinte, olha, como é que essas pessoas vão para o trabalho ou vão para casa? Né? Ou elas vão morar ali, então tem que ter um metrô, tem que ter uma estação de ônibus, tem não sei o quê. O planejamento de Belo Horizonte não se configura a partir da mobilidade. Certo. E mais, se você quiser construir o Acaiaca hoje em Belo Horizonte, você não consegue. Outro prédio alto da cidade, o conjunto JK. Você também não consegue. Por quê? Porque a nossa legislação urbanística ela não permite. O código, o plano diretor, o código de posturas, ele vai inventar um bocado de coisas que vão impedir a construção civil de fazer isso aqui. Bom, então já é o primeiro impeditivo. Segundo, para os negócios, a questão tributária. Sabe, assim, eu sempre defendi o mundo do empreendedorismo, das startups e de quem faz negócio. E não tem como você, tendo Nova Lima do lado, falando, venham, fingir que isso não acontece. Agora, quando eu olho para aquela multidão de prédios que não existia quando eu era um aluno de Direito na Faculdade Milton Campos, em que para tomar uma depois da aula eu tive que inventar uma festa chamada Botecampos e levar chopp para meus colegas porque não tinha nada. Em algum momento eles construíram a torre que sumiu. Ninguém mais vê a torre porque já tem tanta coisa no redor. Prédio. Então, se você não tem uma política tributária inteligente,
lá se vão as pessoas. E tem um terceiro ponto que é muito relevante para a gente falar. No momento, vocês não percebem a perda. Vocês notam que vocês estão pagando menos impostos, vocês compraram uma residência e trabalham num lugar que, a priori, é melhor do que Belo Horizonte, mas tem uma perda a longo prazo, que é primeiro o tempo. Vocês vivem em Belo Horizonte ainda? Sim. A vida está aqui. Vocês não falam, vocês não chegam lá em Nova York. De onde você era? Eu sou de Nova. Não, eu sou de Belo Horizonte. Sim. O filho é registrado em Belo Horizonte. Vai nascer entendeu? em Belo Horizonte. Vai nascer em Belo Horizonte. É claro, porque, pelo amor de Deus. Mas se a gente não tomar cuidado, até isso a gente vai perder. É verdade. Porque uma hora as pessoas falam, pera lá, ainda tem muito terreno do lado de cá. E tá expandindo um prefeito jovem, orgulhoso, trabalhador, que é um grande amigo meu, que eu gosto demais, que é o João Marcelo. Já brinquei que eu quero vencer para dar trabalho para ele e voltar as coisas para cá. Então, por que eu estou abordando esse ponto aqui? Dentro do Barro Preto, vou pegar esse exemplo, você tem quarteirões de 120 por 120 com galpões. Só que lá no Barro Preto, eu tenho a estação do metrô, um sistema de esgoto funcional, porque já vocês vão ter gravíssimos problemas, né? O que sai tem que encontrar vazão, né? E tratamento. Energia, mobilidade, tem tudo. Por que não fez lá? E aí, isso a gente tem que mudar. Tem hospital, cheio de hospital. Eu morei no Barro Preto antes de morar no Vila da Serra. Excelente bairro. Excelente bairro, assim, mas subutilizado. Subutilizado, por quê? Porque as regras de Belo Horizonte, e aí vem um papel de prefeito. É o prefeito que conduz o processo do plano diretor, que é a principal lei municipal brasileira, em que você vai dizer, aqui pode fazer assim, aqui pode fazer daquele jeito. Então, assim, eu consigo ter uma visão de 4 anos na nossa cidade. Se a nossa capital foi erguida em 4 anos, porque essa é a verdade, em 4 anos a gente pegou um arraial, o Arraial do Belo Horizonte, transformou na cidade de Minas, inaugurada em 12 de dezembro de 1897. Em 4 anos, a gente muda a cara de Belo Horizonte. Com certeza. Fazendo um plano diretor que permita a construção civil adensar a nossa cidade. Adensar. O Acaiaca não está fazendo mal a ninguém. Verdade. Está praticamente lotado. O conjunto JK, praticamente lotado. Eles têm garagem? Não necessariamente. Por quê? Porque quem vive num lugar que tem padaria, farmácia, comércio e escritórios, pode ter carro, mas não precisa depender do carro. Eu não sou contra carro, quem quiser ter que tenha. Eu não tenho. Mas depender do carro para ir trabalhar todos os dias, porque ninguém também tem que se forçar, um suplício, um martírio, mata uma cidade no médio prazo. E no longo, sepulta. Sabe? Então, e é a solução, né? E hoje a crítica de nós, usuários de Belo Horizonte como cidade, de ter que... hoje a gente tem a opção de ter e não ter carro, graças a Deus por condições financeiras, e a gente tem porque não se sente bem atendido com o transporte público. Né? Assim, é ruim, é um transporte público percebe, ineficiente. A minha dissertação lá na London School, que na verdade é um consultancy project, você tem que fazer... meus colegas eram maravilhosos. Eu tinha um colega que estava construindo a nova capital do Egito. Eu ainda brincava muito com ele. Falava, olha, o Brasil já fez isso nos anos 60. A minha cidade é mais ou menos isso. Mas hoje em dia, eu não sei. Quem sabe vocês dão um jeito no Cairo ali. E, na verdade, é que o Egito, que engraçado que é um país que a gente percebe pouco no Brasil, mas é uma economia brutal, um negócio gigantesco. E está indo a duras penas com essa construção dessa capital. Porque vamos lá, né? Mas, enfim, um colega faz isso, outro colega cuida do VLT de Bordeaux, mais uma cuida ali das maneiras de impedir que as cidades sul-africanas passem seca, porque é uma realidade lá. Então você tem uma dimensão do que são os desafios do planeta. Esse aluno aqui resolveu questionar o seguinte: mobilidade. Para mim é o principal problema de Belo Horizonte. Sem dúvida. Só que entender que esse problema se resolve com obras de viaduto é realmente coisa de alguém muito ultrapassado. No caso, o atual prefeito. Sabe assim, como ele é um senhor antiquado, porque não tem problema você ter 70, 80, 90, 100 anos, se a sua cabeça estiver atualizada. Mas se você tiver 30, 40 e tiver um pensamento retrógrado, danou-se. Ele é alguém com um pensamento retrógrado. Ele não tem repertório urbano, então ele realmente acredita que a construção de viadutos
vai transformar a nossa cidade numa cidade que o trânsito flui melhor. Gabriel, antes aqui, só pra gente não perder muito, quando você tava falando de Nova Lima, só pra gente encerrar esse assunto, é possível o prefeito articular alguma coisa em termos de compensação financeira por conta do impacto no trânsito de BH? Nós não temos ferramentas legislativas nesse sentido no Brasil. Em outros lugares do mundo, sim, há. Entendeu? Mas esse cara para nós é uma briga ruim. Eu acho assim, não resolve o problema, joga o problema pro outro, fica, né, disputando aquilo ali. E Não, e na verdade, o problema, né? é assim, ó, o problema é o seguinte. Beleza, eu passei ali do Pontilhão, virou, né, Nova Lima. Construam à vontade, porque também está errado. Tá errado, entendeu? Assim, você que é o urbanista, eu sou o usuário. Eu acompanhei como é que isso dali se deu. Vamos pegar um vale com umas ruazinhas pititinhas e encher de espigão. Quando eu falo adensamento, não é aquilo que eu tô falando, não. Passou do ponto ali. Não, poderia ter prédio de 200, 300 andares. O problema não é a verticalização. Verticalização, beleza. O problema é o desenho fluxo que está embaixo. É o fluxo. Não é uma questão só de fluxo, é uma questão do formato com que essas construções se distribuem no território. Por exemplo, se você vai ter... O quarteirão típico de Belo Horizonte na área central tem 120 por 120. Se você vai construir um prédio de 120 andares num quarteirão como esse, você tem que entender assim, ó, se eu colocar vaga de garagem para todos os apartamentos, eu terei um problema. Porque a vazão desses carros... Vocês já jogaram o SimCity? Ou agora o mais moderno é o City Skylines, né? Que é um joguinho de gestão de cidade. Eles estão fantásticos, esses jogos que simulam cidade. É simples assim. Se você tem uma distribuição de ruas com um transporte coletivo eficiente, você pode adensar o tanto que você quiser. Não vai ter trânsito, porque a pessoa ela vai sair do prédiozinho, a pessoa sai do prédiozinho dela, ela quer ir para algum lugar e voltar. Se ela conseguir fazer isso de uma maneira fluida, beleza. Se ela não tiver linha de ônibus, se o ônibus for ruim, ela fala, eu vou de carro. Como vai ser o coleguinha do lado e tal. Aí na hora que todo mundo pega o carro e tenta fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, dá o que deu. Então, no caso de Nova Lima, o desenho urbano já é muito complexo. Para você solucionar, eu venho assim, a solução que eu defendo é de um conceito chamado buffer zone. Eu vou me permitir esses termos aqui. Não, claro. O buffer zone é uma zona de impacto, vamos chamar assim. Várias cidades do planeta constroem as suas buffer zones, como por exemplo Istambul tem planejado muito. Istambul é uma cidade, né, que surge numa espécie de canal e ela vai se expandindo dos dois lados da margem desse canal, ali do Bósforo. E é impressionante o crescimento daquela cidade. Se uma cidade cresce indefinidamente, você tem um problema de clima, de tudo. Então, o buffer zone, ele geralmente é uma área verde, preservada. Aqui não vai crescer. Por quê? Para ter um amortecimento da cidade. O Central Park foi isso. Porque se você cresce definitivamente Manhattan, aquela ilha... colapsa. Pensa Manhattan sem o Central Park, que é uma área de respiro, de parará. É o nosso parque municipal no início e depois nós perdemos. Nós temos uma chance de ter um buffer zone aqui em Belo Horizonte, que é um parque metropolitano da Serra do Curral. Além da gente proteger um símbolo muito incrível nosso, nós teríamos, no sentido desta parte da região metropolitana, dá para fazer o mesmo em outras partes ali da região norte, tá? Tem estudos incríveis sobre essas áreas que estão ali mais para Ribeirão, enfim. Mas estamos falando aqui de Faria Nova Lima. Então, vamos pensar que a Serra do Curral ela vem fazendo esse desenho. Aqui está Belo Horizonte, para cá está Nova Lima, ali está Sabará. Eu preciso... Qual que é o movimento que as pessoas que estão aqui em Nova Lima querem fazer para lá? 3, sobretudo. Elas querem viajar e Confins está ali do outro lado. Elas precisam atravessar, em teoria, ou pelo Anel, ou elas vão pegar a Senhora do Carmo, a Rajagabá, elas têm que ir para lá. Estou pensando na cidade macro já. E outra, essa coisa do aeroporto é fundamental para uma cidade que quer prosperar em negócios. Né? Eu lembro de um colega, de um amigo que eu gosto muito, Israel, né? Da Melios? Isso. E eu me lembro do dia que ele me anunciou que estava indo embora de Belo Horizonte, porque ele percebeu que ele gastava muito tempo indo para o aeroporto, porque ele tinha que estar para São Paulo, longe não sei demais. o quê, e é longe. A solução Jeca, aliás, vou usar outra palavra, a solução Caipira.
Não, vou respeitar os jecas e os caipiras, são parte da nossa história, da nossa cultura, mas a solução inapropriada é você pegar Pampulha e falar, não, aqui vai ser o nosso aeroporto. Pelo amor de Deus, né? Você tem que ter uma via rápida para o aeroporto internacional, isso é urgente. Nós precisamos de um financiamento para criar um monotrilho que saia da área central e vá para o aeroporto internacional. Lá dentro do aeroporto é possível? Já está pronto, o aeroporto foi... Vocês já pararam ali na área internacional? Vai Ele é para um trenzinho passar no meio. O plano saindo do centro da cidade. Vem vindo e tal. A Cristiano Machado, vocês vão ver que ela foi feita para isso, inclusive. No centro da pista tinha. É possível. Só que é uma questão de buscar financiamento, buscar formas de fazer. Isso está no seu plano? Vai estar e a gente vai demonstrar como é que é possível fazer isso. Legal. É muito importante. Porque as pessoas, eu quero ir para Pampulha. Porque, cara, vamos fazer direito. Entendeu? Não dá, já concessionou também dá. com fins, até o mesmo. E você tem um problema de malha aérea, né? É. Você tem um problema de malha aérea. Então, bom, você quer ir para o aeroporto. Ou então, você quer ir para algumas partes de Belo Horizonte. A Arena MRV, o Mineirão, Parará, grandes equipamentos. Ou você quer ir para o centro. Né? Claro, para outras coisas também existe. O que então você faria de Nova Lima? Você passa por trás do parque que seria criado, uma expressa, via Sabará e se encaixa aqui em Belo Horizonte. Porque a CO do Carmo não é mais uma opção. Entende? Assim, e aí você vem ali, aí você vai despejando esse fluxo, que ao invés de ter que passar em 3 etapas, você faz um para o centro, outro já lá para o aeroporto. Quando você cria esse buffer zone e essa nova área verde, você está criando valor. Porque no entorno disso, você diz onde pode ser urbanizado. E aí, você tem uma cidade que cresce com algum planejamento metropolitano. Falta muito planejamento metropolitano em Belo Horizonte. Liderar mesmo, acho né? Que não tem, né, Gabriel? É a primeira vez que eu estou ouvindo alguém ter um plano, né, urbanístico. Né? Aqui Abre o mapa aqui e vou te desenhando o que tem que acontecer. A gente sente que é uma colcha de retalhos mas isso e meio não adianta, sujeita aos lobbies de construtoras e ônibus. Técnico. Né? Aí eu vou fazer aqui a defesa da política. Tá. Eu vejo algumas candidaturas, porque eu tenho um preparo técnico. Não é o meu mestrado na London School que me cacifa para ser candidato. Claro, até porque tem mais gente. Não é isso. Eu não sou um defensor de um modelo político tecnocrata. Zero. Ele me auxilia muito, porque é bom que alguém numa posição de liderança não dependa apenas de quem diga isso ou aquilo para ele. Mas um dos principais pontos de um político é, primeiro, se cercar de um repertório de técnicos muito habilidoso. O segundo é ele liderar outros políticos. E o que acontece? A região metropolitana precisa ser liderada pelo prefeito de Belo Horizonte. O prefeito de Belo Horizonte é um pequeno governador, no sentido em que há 34 municípios da região metropolitana que espera que o prefeito de Belo Horizonte conduza a região metropolitana por condições naturais. E co-conduza com os prefeitos de Contagem, Betim e Nova Lima. Esse quarteto de prefeitos, e hoje Marília é uma prefeita excepcional do PT, Vitório Medioli é um amigo queridíssimo e um prefeito que dá inveja em Betim, sem partido. E o João Marcelo, do Cidadania, é um prefeito incrível. Prefeitos que amam as suas cidades, conversam bastante. Lamentavelmente, desde o Márcio Lacerda não acontece. O Alexandre caiu por preguiça. Não gostava de fazer. Não gostava mesmo, tinha alguma preguiça. E o Fuad por ausência de capacidade política. O prefeito de Belo Horizonte precisa entender assim, olha, Londres, nos anos 2000, fez uma reforma. Você tinha, por acaso e coincidência, 34 divisões municipais, 2 cities e 32 boroughs. E eles falam, beleza, a gente vai manter a nossa autonomia, mas nós vamos criar uma outra entidade de governo chamada a Grande Londres. É só por causa da Grande Londres que você passou a ter o Oyster, que era o cartão único, que todo mundo conhece aí, dos ônibus, do metrô, e de uma inteligência de mobilidade enorme. Só por isso que você começou a limpar o Tamisa de uma maneira eficiente, porque o Tamisa era um esgoto. Por que adiantava a cidade, aqui o Borough, aqui, jogar o esgoto? Chegou ali, Westminster ia fazer o quê? Bater, xingar? Não, mas depois que você tem uma união metropolitana, aí você limpa a Pampulha,
Uhum. Aí você cria um modelo de transporte inteligente. Cara, anda no centro ali, começa a perguntar onde você trabalha. Para os atendentes, para as pessoas que estão lá e tal. Santa Luzia, Ribeirão, Parará, Pururu. Dá para essa Onde você cidade. mora? Hã? Onde que eles Onde ele moram, né? mora, É? Esse é o Onde eles trabalho. moram, perdão, onde eles moram. Todos ficam 2 horas no ônibus para vir, 2 horas para voltar. Ô, Gabriel, vamos. Você tá falando aqui muita coisa top demais. Vamos Bastante. focar aqui no centro aqui. Uhum. Essa questão do centro, para mim, é um movimento que está acontecendo, dessa revitalização do centro, tá? Passos lentos. Passo Mas, por exemplo, tartaruga. do ponto de vista ali Passo de Fuad. Eu do sei ponto que de tá vista ali falando. de negócio, ali, de comércio, de restaurante, da parte de serviço, a gente vê que tem uma turma empreendedora que tem tentado, né, empreender ali no centro, tanto que tem o movimento do Mercado Novo, né, Sim, que adoro. é uma vocação de BH, o empreendimento do mercado central, o mercado novo, a gente tem aqui agora o mercado de origem, etc, etc. E também bares e restaurantes, que é uma vocação de BH. Você também tem um bar, né, que é o Tem. Mina Jazz, né? Você então também é um empreendedor, conhece essa parte e tem essa bandeira forte do centro, né? Dentro do seu TTT, do seu programa, que é a parte de teto. Então eu queria que você comentasse isso pra gente. Então vinculando tanto a questão de empreendimento, a parte de habitação, como que você pretende revitalizar e requalificar ali, utilizando prédios talvez subutilizados, né? E comentar também o que mais você pretende. Eu li um pouco lá da sua campanha da Janela Aberta, né? De Demolir. derrubar o anexo e linkar ali junto com, fazendo um bulevar ali do viaduto Santa Teresa, que é uma região bonita e muito bacana, né? Eu sou da Zona Leste ali, assim como você, e a Zona Leste totalmente integrada com o com o centro. Vocês dois têm uma cidade que vocês gostam muito? Fora, claro, Londres, Belo né? Eu Horizonte. já morei Londres. lá. É, Bela cidade. eu E acho que Barcelona é que eu mais gosto do Barcelona. mundo que eu Perfeito. conheci. Quando você fala Londres, você tem ícones que você identifica, né? Você vai ter ali na Parliament Square o Big Ben, com o prédio do parlamento, subindo está Trafalgar Square, logo em seguida, depois do The Mall, está o Buckingham Palace, em St. James as ícones, no Sorro, no Mayfair. Você conhece ou saberia me dizer o que são os ícones para além disso, muito distante? Começa a ficar difícil. Por quê? Porque esses são símbolos que todo mundo vê. Eu cheguei a morar na Zona 4, então assim, eu sei ali Edmonton, depois que eu passei para 2, fui Porque chegando. Você morou lá. Você morou lá. Mas o que eu digo, e Barcelona temos, né, a Catedral da Sagrada Família, posso dizer vários aqui. Nós temos o Acaiaca, o Sulacap Sul América, o Obelisco da Praça 7, são os nossos ícones. Isso não vai mudar. Se a gente deixar eles do jeito que a gente está deixando, a nossa cidade perde a essência e deixa de existir no plano icônico. Sua ideia, então, é utilizar esses prédios, não construir mais para o pessoal morar. As duas coisas. As duas coisas. As duas coisas. Só Vou tem te que dar mexer no dois plano. exemplos. Primeiro, se você for na Afonso Pena 1500, você vai ver um grande prédio de vidros. Tinha um ovelho carneiro. Você lembra dessa? Perfeitamente. Na Avenida Afonso Pena, você tem um prédio gigante, um bloco de prédio, todo de vidro, e que tinha um teatro no topo. Esse teatro estava vazio, abandonado. Até que uma empresa chegou lá. E ao invés dessa empresa ir para Nova Lima, ela retrofitou completamente um teatro abandonado. E se vocês entrarem, vocês vão achar que vocês estão num centro comercial, perdão, num centro financeiro de uma cidade global. É incrível. O que isso muda na vida de quem trabalha lá nesse lugar? Essa pessoa desce e pode fazer happy hour em tudo quanto é canto ali. Ela tem mobilidade para dar e vender. Ela chega facilmente ali. E qual que é o próximo passo de todo mundo que está trabalhando ali naquele prédio com vista para o parque municipal? Ver algum lugar para morar ali perto. Ela não vai encontrar. Por quê? Porque as unidades residenciais do centro, a minha incluída, estão todas ocupadas. Você não tem unidade residencial no centro vazia. Ou estão compradas ou estão alugadas. Então, o que tem que fazer no centro? Porque esse cara que fez essa mudança nesse teatro pagou 3 vezes do que ele pagaria se ele pegasse uma sala novinha em folha num prédio em Nova Lima. Mas ele é um idealista. Ele pagou 3 vezes mais, isso não prejudicou a empresa dele, mas a vida do cara que trabalha nele melhorou muito. Porque ao invés de fazer o sujeito gastar 2 horas para ir para Nova Lima e depois voltar, é mais rápido. E um trabalhador feliz é muito diferente para uma empresa, né? Então vamos ao que nós temos que fazer.
Por isso que eu falo teto, trabalho e transporte. O teto tem que se conectar ao trabalho com inteligência para que o transporte não seja um martírio. E eu volto a dizer, resolver a mobilidade de Belo Horizonte não é só cuidar de ônibus, não é só cuidar de obra de viaduto ou de pensar vias. É mudar a lógica da cidade. Então você precisa estimular a construção, mas é muito, de unidades residenciais na área central. Como é que você faz isso? Você pega áreas de interesse, como por exemplo a Avenida Santos Dumont. A Avenida Santos Dumont, da Praça da Estação até a Praça da Rodoviária, eu convido vocês a caminhar comigo pelos poucos quarteirões que tem ali. Possuem edificações de 2 pavimentos, muitas delas vazias. Você precisa permitir o crescimento de prédios de 60, 70, quantos andares as pessoas quiserem fazer de residência. Por que é que eles não fazem isso? Vamos a alguns pontos. As regras dizem que o lote não pode ser ocupado na sua totalidade. Você não pode construir de quina a quina com a densidade total do quarteirão. Você tem que ter uma coisa maldita chamada recuo. Se você recua, cortando de cá, de cá, de cá, já diminui uma área de construção profundamente. No espaço da cidade, onde não tem recuo, onde os prédios já estão ali construídos, né? Então você precisa acabar com isso. Segundo ponto, contra o meu voto e contra os meus protestos mais enfáticos, foi aprovado um plano diretor que criou uma outorga onerosa. Quase Ou seja, você tem um quadrado, se você vai construir, você tem um limite de construção. A lógica era, esse dinheiro que vai ser arrecadado vai ser usado na construção de habitação social. Eu falei, vocês não vão arrecadar nada. Não arrecadaram nada nos anos de implementação desse projeto. Por quê? Porque é uma região metropolitana. Se está difícil construir aqui, eu venho para cá. Então, você acaba com essa outorga, você cria uma lógica de habitação social completamente diferente, baseada nas coisas que funcionam. E terceiro, aí é que o papai Estado tem que ser inteligente. Nada de imposto. Aí eu gostei. Para cá. Tá? Para Belo Horizonte. E para onde Pro você centro. vai ter uma acupuntura urbana. Porque se eu deixar um galpão abandonado na Avenida de Santos Dumont, onde eu tenho BRT, onde eu tenho metrô, onde eu tenho tudo de conectividade, eu estou perdendo dinheiro. Sim. Eu estou perdendo economia. Você vai fazer o VLT, Gabriel, na Afonso Pena? Sim, eu tenho um projeto que me inspira muito, feito por uma arquiteta urbanista brilhante chamada Ana Pena, que mostra uma lógica de criação de VLTs em Belo Horizonte. Depois, pode botar no Google, Ana Pena, Ada Pena, VLT Belo Horizonte. Em 4 anos dá para fazer? Não todo, mas você começa uma rede. Você vai escalonando uma rede que depois vai se distribuindo no território. A nossa cidade pode ser uma cidade dos VLTs. Sim. Sabe? E já Total. foi. Sim, Ela sim. já foi. Assim, você teve até os anos 40 uma rede de veículos sobre trilhos na cidade que cobria a cidade inteira. E onde é que os prédios começaram a surgir? A partir das estações de bonde. Porque você quer ter densidade onde tem bonde. Não é Então, fazer ciclovia, né? Eu gosto igual você, mas eu gastar adoro uma pista ciclovia. ali com Muito humor também, É. né, gente? Belo Horizonte, vamos. Não, mas tem como fazer. Tem Eu pedalo. como, E alguns outra, pedaços. tem uma coisa maravilhosa chamada bicicleta elétrica. Recomendo para quem é verdade. Belo Horizontino, né? Assim, eu não sou um estivador do Porto, não tenho pernas tão poderosas e não posso suar todas as vezes que eu estou indo para uma reunião. Tem que chegar lá sequinho. Então, uma bicicleta elétrica convém bastante. Veja, eu te falei 3 coisas aqui muito importantes. A prefeitura mandou um projeto para a Câmara de retrofit, que aí é a outra coisa que eu ia falar. Isso que eu estou te dizendo estimula novas construções residenciais. Certo. Só que tem outra coisa que você tem que fazer no centro. Facilitar a vida de quem quer pegar um prédio que já existe e que é, por exemplo, baseado em salas comerciais, andares corridos e poder transformá-los em habitação. Aí já é uma outra lógica que também envolve zerar imposto. E insisto, mas você vai abrir mão, lá vem, né, certa fatia ideológica me criticar, está facilitando a vida do empresário. Sim, claro, Lógico. esse é o meu papel. Ele vai enquanto facilitar a gestor. vida do- Eu vou dificultar, porque é um empresário que vai gerar posto de trabalho, que vai empreender, que parará. E com justiça, não é facilitar a vida dos amigos do rei. Isso Sim, é outra sim, coisa. com E justiça que acontece e- muito no Brasil. direitos e que iguais. está acontecendo nessa gestão. Muitos amigos da prefeitura se dão bem com algumas regrinhas que são criadas. sem privilégio. Não é privilégio, não, é inteligência. E aí você, por exemplo, o Otton Palace deixou de ser hotel. Sim.
Eu fiquei muito amigo da turma que adquiriu. Eles estão passando um calvário. Não podem, não deveriam. Porque, como eu sempre defendi, aquele hotel vai virar o quê? Residência. Uhum. Se você tem ali pequenas residências, para mim, com a melhor vista da cidade, né? A pessoa vai abrir a janela, vai ter o Parque Municipal, a Serra do Curral. É lindo. Isso é. Gente, isso é a Quinta Avenida. Você abre e tem. Quanto custa morar com a vista para o Central Park, cara? Os caras estão pulando. Assim, os prédios de trás estão sendo erguidos de modo a criar uma vista lá para o Central Park. Então, eu dei o exemplo da empresa que montou a sua sede ali e estou dando o exemplo de quem está com o Otton Palace virando pequenas residências. Retrofitar. O que vai acontecer com a pessoa que trabalhar aqui e alugar ou comprar um pequeno apartamento aqui no Otton? Se o horário dela é 9 da manhã, 8 da manhã, ela vai chegar no serviço com 3 minutos, a pé. Se ela quiser ter uma vida saudável, ela poderá, numa cidade que é inteligente, o parque, ou ele abre às 5 da manhã, porque as pessoas vão correr. Hoje o Parque Municipal não serve para as pessoas correrem porque ele fecha. Um amigo meu, o Vitor, comprou lá o direito de empreender no restaurante. Eu não posso tomar uma no final do expediente no meio do Parque Municipal, porque o parque está fechado. Mas essa pessoa vai poder morar com inteligência, entendeu? Ou seja, ela trabalha aqui, mora aqui. Eu estou dando um exemplo muito óbvio, Sim, porque ele está pertinho. Mas a mesma lógica pode servir para o cara que está morando hoje em Santa Luzia, gastando 3 horas para vir, 3 horas para voltar. O que ele paga de vale transporte, o que o empresário paga para ele de vale transporte por mês, poderia ser convertido, e aí isso exige uma mudança até de legislação trabalhista, para que não seja compreendido como, enfim, uma escravidão, né? Assim, tipo, o cara está pagando onde ele trabalha, mas ao invés de você dar o vale transporte, você dá um vale aluguel, ou um vale para a pessoa poder morar perto de onde ela trabalha, com pequenas unidades residenciais, que fazem sentido. Então você precisa estimular as construções no centro e o retrofit no centro. Eu vi você falando sobre moradia popular também. Sim, é o muito caso? importante. Claro, é totalmente o caso. Então as duas coisas, especulação imobiliária normal e também e sempre é conceito. É muito importante contar para todo mundo que qualquer pessoa, 48 horas sem tomar banho, sem escovar os dentes, e algumas pessoas sem as medicações corretas, se assemelharão muito ao tipo de pessoas que a gente vê na rua. Sabe, assim, não eu estou falando só de quem está na rua, eu estou falando de pessoas que estão vivendo em áreas de risco na cidade. E que não é só uma questão de urbanizar a favela, porque as favelas são urbanizáveis. Se você pegar, por exemplo, Acabamundo, né, tem ali a praça, o Parque JK, né, na Bandeirantes, se você olhar para trás tem um Acabamundo ali. Não é grande. E há projetos imobiliários que podem reurbanizar completamente uma vila que vai ter no meio dela um rio cristalino, né? Pouca gente sabe, mas ali nasce o córrego Acabamundo, que segue pelo Parque JK, depois ele vai pelo Uruguai, encontra Gramogol, passa majestosamente pela Afonso Pena, desce o Parque Municipal, encontra o Ribeirão Arrudas, encontra o Velhas e vai para o Rio São Francisco a caminho do Oceano Atlântico. Aquilo dali pode ser um ponto incrível da cidade, mas você precisa conectar a construção civil com eu estou aqui, eu sei que a cidade tem assim, vamos falar, por exemplo, vou dar um exemplo só. Segurança. Eu ia falar desse ponto. A cidade está ficando insegura e com medo. O que a prefeitura pode fazer? O prefeito de Belo Horizonte adora dizer que ele botou mais câmeras de inteligência na cidade. Ele não conta para ninguém que isso também é por conta da emenda impositiva que eu fiz para adquirirmos câmeras. As cidades que têm inteligência na questão de segurança, utilizando todo o sistema de comunicação, não só as câmeras públicas, mas também as câmeras dos ambientes privativos, né? Câmeras de banco, câmeras de prédio. Se você interliga isso, você tem uma cidade completamente monitorável. Esse é o modelo, por exemplo, de Londres. Não faz nada em Londres sem que alguém esteja te assistindo. Não invente de pichar um prédio ou de assaltar alguém. Vão te pegar. Mas aqui até pegam também, às vezes, mas não tem consequência. Essa é a diferença. Aí é o seguinte. Como é que a gente chega no nível de Londres? São duas coisas. Primeiro, nós dependemos, lamentavelmente, de um código de processo penal e de um código penal que, a minha visão, tem muito a evoluir.
O prefeito de Belo Horizonte precisa ter uma integração profunda com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Gente, eu estava hoje num campo sem luz, sem condições, num bairro que foi a senhora me encontrou e falou: na minha frente aqui uma vizinha morreu com marteladas na cabeça, facadas no pescoço, ninguém sabe o que aconteceu até agora. Então, assim, a Prefeitura de Belo Horizonte tem que, com a sua Secretaria Local de Segurança, ter uma integração profunda com o sistema Polícia Militar, Polícia Civil, para exigir um processo de vigilância, de resolução de crimes com profundidade. Isso cabe muito ao líder político, prefeito. Todavia, puxar isso. Eu volto à minha paixão. Cidades americanas, por exemplo, mostram, São Paulo já está fazendo isso, onde os crimes acontecem. Se você for ver o mapa quente de furto de celular em Belo Horizonte, mesmos lugares, as mesmas pessoas, do mesmo jeito. Pera lá, o que está acontecendo então? Aí você tem uma instituição muito boa, que é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal de Belo Horizonte tem centenas de homens esperando serem chamados, que já fizeram concurso. Já disse isso, era no meu primeiro dia como prefeito. É chamar todo mundo. Por quê? No centro, por exemplo, a coisa de assalto de celular mais na linha trombadinha, pegou e levou, onde você acha que é? Ponto de ônibus, aglomeração de pessoa, grandes fluxos e tal. Você tem que ter a cobertura desses mapas quentes e que não está acontecendo na cidade. O prefeito, quando o assunto é segurança, ele também precisa pensar numa cidade que não gera ambientes inseguros. Aquele modelo de construir conjuntos habitacionais, em que você pega um quarteirão, faz um muro e joga lá dentro vários predinhos, aí no quarteirão do lado você também faz um muro, vários predinhos, depois mais muro. O que é a rua de um lugar como esse? Um corredor polonês. Você não tem gente de nenhum dos lados, não tem janela, não tem grade, tem um portão de cá, a pessoa sai assim, ó. É o problema do transporte também, pessoal. O problema do transporte. Então, assim, a segurança está muito ligada ao desenho da cidade. E, mais uma vez, você precisa desenvolver uma lógica de evolução social. Qual que é a evolução social? A pobreza, a miséria, é um combustível para colocar mais gente na criminalidade. E você precisa, enquanto prefeito, atuar para diminuir diferenças sociais. Eu sou um social-liberal. Não sou um homem de esquerda, né? Sou zero estatizante, zero quero Estado na vida das pessoas. Eu sou um liberal. Mas eu sou um social-liberal. Ou seja, eu acredito que, sobretudo no nível urbano, é impossível abrir mão de uma lógica regulamentativa. Porque, em que sentido? Uso de calçadas é um básico, entendeu? Você está morando ali. A pessoa não pode fazer na calçada o que ela quiser, porque é de convívio múltiplo. Trânsito. Agora, o excesso, obviamente, estatal, ferra a vida de todo mundo. Sim. Então, esse exemplo, por exemplo, de segurança pública, é um exemplo em que o Estado tem um papel muito importante na condução, com inteligência, da resolução dos problemas. Tá claro. Vamos falar um pouco de saúde aqui agora? Vamos. Me encanta esse Isso. Assunto. Eu vejo, assim, Gabriel, que dependendo da parte de Belo Horizonte, o atendimento de saúde é diferente. Claramente, né? Lá perto da minha casa, por exemplo, já te falei onde eu moro, tem um ótimo posto de saúde. Eu vejo que ele funciona, assim. Eu não sei se a palavra é ótima, mas outros já não. Já conversando com outras pessoas, até em reportagem a gente vê, dependendo do local da cidade. Então, ou seja, não tem um atendimento universal para todo cidadão belo-horizontino. Como que você pretende universalizar esse acesso para todas as pessoas? Com inovação. A saúde de Belo Horizonte está na era do papel e do esgoto. Você precisa de uma lógica em que a pessoa não tenha que ir para o hospital. Seja ele um centro de saúde ou seja ele uma unidade de pronto atendimento. Explico-lhe. O Mater Dei, por exemplo, já está em operação com inteligência artificial de atendimento. Não sei se vocês estão acompanhando isso. Com 85% de resoluções. Então, vou lá. Amanheci com a minha cabeça doendo, ou com uma dor de garganta. Eu moro na região noroeste,
e acho que eu preciso de um remédio, porque eu estou passando muito mal. Lá vou eu para a UPA. Aí você já se ferrou. Porque a UPA vai botar uma fitinha verde no seu braço e você vai ficar horas na fila esperando o atendimento. Por que essa pessoa vai lá, sobretudo, gente? Porque ela precisa do quê para não tomar falta e não perder salário? Atestado médico. As pessoas querem ir lá porque elas precisam de um atestado médico. E o mundo, da maior parte das pessoas, não envolve conhecer um médico que dá um atestado. Verdade. Sabe? Essa não é a realidade geral, que é a sua, que consegue um atestado para alguma coisa assim que quiser. A gente manda um WhatsApp e chega um atestado digital pra gente. Minha garganta está doendo. Eu tenho, vez ou outra, e sou imunossuprimido quando o assunto é garganta, o Clavulin. Eu já sei quando é hora de eu tomar o Clavulin. Você já conhece Não é o uma questão médico? de automedicação. Eu tenho um médico. Clavulin, prednisona, é isso? Não? Isso. Qual que é o outro? Ibuprofeno, alguma coisa assim. Ibuprofeno. Isso. É o meu coquetel salvador, entendeu? Porque senão vai entupir tudo, vai misturar com não sei o que e tal. Mas eu conheço o médico. Eu moro no centro com uma farmácia do lado. Chega um atestado. Não um atestado, mas a receita. A receita, eu vou na farmácia e o remédio está ali. Beleza. Por que é que a moradora lá não entra no WhatsApp e faz o mesmo? Porque pode. Porque Curitiba já está fazendo assim. Telemedicina, gente. Óbvio. Curitiba faz já uma consulta online. Curitiba está fazendo assim. Ela entrou, eu estou sentindo isso. Beleza, é isso, tal, com uma diferença. Hoje, os estoques de medicamentos e tal, a pessoa tem que ir lá. Cria-se, não sei se a prefeitura sabe, mas a entrega por motociclismo existe. Tá aí na cidade, é uma realidade, inclusive, que a gente tem que cuidar. Os profissionais de iFood e tudo mais não tem onde ir no banheiro, não tem onde carregar celular. Essa é uma nova economia que você precisa cuidar. Há cidades que usam, por exemplo, o espaço embaixo do viaduto ou espaços que estão abandonados como espaço de ponto de apoio a essas pessoas dessa economia vibrante que as cidades têm mesmo e que são fundamentais na nossa vida. O iFood está aí, as outras ferramentas estão aí. Sim. Eu vim de Uber Moto hoje. Você veio? Olha aí, tá vendo? Esse fugi do trânsito de Nova Lima para cá. Fugiu, gostei tá desse vendo, Ele é um refém. Então, você tem, depois da consulta, a entrega. E o mais importante que tem que acontecer, esta pessoa que buscou o serviço de saúde precisa virar um dado permanente. Belo Horizonte tem que ter uma quantificação de todas as pessoas que buscam o seu serviço de saúde. E vamos lembrar aqui, mais da metade da cidade de Belo Horizonte, quase 60%, tem plano. Vocês já imaginaram isso? Ou seja, eu não sabia desse dado. Ou seja, quase 60% de Belo Horizonte tem um plano de saúde. Que tem o Ipseng, o serviço público, tem muita Não, gente. Unimed, todos. Ou seja, nós estamos falando de quatro. Mas, claro, tem uma procura, volto, região metropolitana, interior do estado. Não é? Opa, então quer dizer... Não, uma cidade que atende muita gente. É utilizar recursos, né, digitais para a pessoa fazer atendimento à distância, né? E diminuir a pressão. E aliviar os passos físicos. Genial o suficiente para, assim, tipo igual o cara que falou, vamos fazer um metrô? Vamos cavar um buraco debaixo da terra e passar um trilho? Isso é genial. Ou então o cara falou assim, vamos fazer um edifício? Vamos empilhar a casa? Isso é genial na gestão da cidade. Criar um sistema remoto de atendimento não é genial. É simplesmente coisa de um cara que lê. Já existe. E que já existe. Não, prontuário eletrônico. Por que não nós? Toda hora, vamos fazer o prontuário eletrônico, coisa simples de fazer. E a pessoa ganha o quê? Um atestado. Aí vem aquilo. Mas vai ter quem inventa, quem não sei o quê. Entendeu? Tipo assim, você não pode prejudicar toda uma sociedade se modernizar com medo de quem quer ficar fingindo que está passando mal para não ir trabalhar. Porque essa pessoa persistente, ela vai para a fila de lá, mesmo não passando tão mal, para conseguir um negócio e não ir trabalhar. Então, assim, primeiro, você precisa desopilar o sistema de saúde de Belo Horizonte daquelas cenas horrorosas que estão. Se você for comigo agora no Odilon Beres, se for comigo UPA Norte, segunda-feira, então, é o caos absoluto. Isso tem que acabar. Segunda coisa, tirar da espuma a quantificação de dados. Quantos homens, vocês estão com um ano a menos que eu, né? 37. Nós já entramos na onda de risco do infarto.
Não, eu não. Fala Já, com você. já. Você não. Achei que era tomar Já. dedada. Dá pra esperar um Não, pouquinho. daí... já vem. O negócio é um infarto mesmo. Por que os homens começam a infartar cada vez mais cedo? Ansiedade, não sei o quê, e sobretudo porque a gente não se exercita. Então, assim, você tem que ter uma quantificação do estado de saúde. Porque, olha, eu vou insistir, nós somos privilegiados. A gente faz check-up, sabe? A gente vai lá e tira esse dia, um bocado de tubo de sangue. Você tem isso, você tem aquilo. Não é a realidade das pessoas. Sim. Então, se você precisa ficar o tempo inteiro monitorando com uma inteligência a população que está no sistema de saúde público para entender. Não é um E fazer um papelzinho, preventivo, envelope. né? E fazer um É uma preventivo. quantificação num painel de situação que mostra, olha, nesse mês foram X casos de infarto. Qual que é a média de idade dos homens que infartaram? É tal. Opa, é 1 ano a menos do que aconteceu no mesmo período do ano passado. Aí no ano seguinte, opa, estão infartando com 3 E anos o que menos. falta para fazer isso, Gabriel? Vontade política, As dinheiro? 2 coisas. Primeiro, saber que existe. Nossa. Entendeu? Assim, nós temos políticos que, infelizmente, não estão focados nessa lógica, que é o começo da nossa conversa, que é cuidar das pessoas da cidade. E não sabem o que está acontecendo no planeta, aqui no quintal, em Curitiba, em Nova Lima. Então, isso é muito importante quando o assunto é saúde. E o terceiro ponto é, também com inovação, marcou a cirurgia de uma pessoa, a pessoa não foi. Lá foi um espaço. Tem gente esperando cirurgia nessa cidade, as eletivas, meses, anos. Você precisa ter, essa ideia não foi minha, é até do prefeito do João Dória. Isso é grande? É grande, essa é grande. ausência, né? 30 mil. 30 mil. Só que se você fizer uma coisa que o João Dória 30 fez... mil marcações são furadas. Não. É que pessoas esperando na fila para operar. Ah, tá. Tô dizendo dizendo, mencionando se a pessoa Não, marca e nem vai. só que essa que não foi, porque ela esqueceu, que não sei o que e tal, ali perdeu uma cirurgia. Minha pergunta foi acontece essa. todo dia. Se você tiver um modelo mais inteligente de, avisar, mas sobretudo de dar vazão às cirurgias. O que o Dória fez em São Paulo? Fez muitas coisas interessantes. Uma foi o Corujão. Você usar o contraturno para ir fazendo as cirurgias e tal, você consegue zerar essa fila. Então, saúde é um tema que me apaixona muito, porque eu tenho muitos amigos que tratam desse assunto, e é sobretudo uma gestão de hotel. A Luísa teve aqui, Gabriel, Uhum. a Luísa Barreto também, ela mencionou de comprar, por exemplo, ociosidade do sistema privado. Né? Você tem uma máquina, por exemplo, para fazer ressonância, que o privado não utiliza ela integralmente, o poder público poderia, né, comprar essa ociosidade e utilizar. Até à noite também, né? O que eu estou dizendo, você precisa zerar de alguma maneira e não pode ter desperdício de recurso, que é o que acontece muito na gestão pública. Podemos falar também de educação, para a gente fechar essa trinca, né? Vamos. Quando eu falo teto, trabalho e transporte, alguém sempre pergunta, mas e saúde, segurança e educação? Está tudo relacionado com isso. Tá no trabalho. Né, assim, por exemplo, o modelo educacional da nossa cidade. Eu sou autor do projeto de lei que coloca educação financeira nas escolas, que coloca empreendedorismo nas escolas. Noções de direito. Estou falando aqui no lugar certo. Quando foi que isso clicou vocês? Quando foi que quem está nos ouvindo falou, eu não quero ser um funcionário, eu não quero ter uma carteira assinada, eu quero ter o meu negócio? Não, e mesmo que se for, né, educação financeira... Falei de empreendedorismo. empreendedorismo. Mas eu digo, educação financeira, então... Nossa Por que é que nós estamos num país de endividados? Porque ela olha lá, vou pegar 30 mil no banco. E depois ela paga 90. Gabriel, eu decorei para o vestibular todas as famílias de samambaias. E eu fechei a prova de biologia. Não lembro o nome. Até eu hoje. estudei no colégio militar, aquilo deixa um impacto na gente. Mas eu tomei um trauma de Peridófitas. samambaia por conta que eu tive que decorar. E não me serviu para nada, que eu não fui para essa área, né? Eu não especializei Você não nisso. gosta de samambaia? Não, eu gosto, mas eu fiquei com trauma das famílias que eu tive que decorar. Óbvio que a gente não tem que E usar ninguém isso nunca pro me dia. ensinou matemática financeira, que você começa a trabalhar, ou até antes de trabalhar, gerenciar seu dinheirinho. Eu tenho muito orgulho de ser o autor da lei que coloca noções de direito, de empreendedorismo e educação financeira nas escolas. Já de está Belo Horizonte. acontecendo? Todas as escolas ou ainda não? Se tivéssemos um prefeito com o mesmo vigor desse vereador, já seria em todos os contraturnos. Como ele não agiu assim, o que eu tive que fazer? Fechar uma parceria com a OAB
Então, a OAB na escola é parceira para dar estas aulas de noção de direito no contraturno e, infelizmente, eles não têm braço para todas as escolas. A noção de empreendedorismo com o SEBRAE, Tá na lei, mas não tá universalizado. porque eles não conseguem fazer. A noção de empreendedorismo pelo SEBRAE e a educação financeira. Agora, eu tive que botar emenda minha, ou seja, no orçamento, Para para contratar. aplicar. São quantas escolas sendo atendidas? Aí você me pegou no momento, dado mais recente eu não tenho, mas eu posso passar isso, tem horror a dar um dado errado ou chutar aqui. Mas poderia ser muito mais. Poderia Sim, ser. é incipiente, mas Então, é assim, importante. quando eu falo de educação, de saúde e de segurança e menciono que tudo isso está em teto, trabalho e transporte, porque a educação ela tem que ser prática, sabe? Desde cedo tem que ser lúdica, tem que ser cidadã. Eu valorizo muito isso. Ela tem que ser emocional. A criança tem que saber brincar, tem que saber se relacionar com os outros, tem que saber ser gente. Mas é muito bom ela saber que ali na frente ela vai ter uma coisinha chamada mercado do trabalho. E tem Sabe, dinheiro para fazer isso tudo, Gabriel? Claro que tem. Porque o O que orçamento, não falta é dinheiro. a educação, se eu não me engano, é 1/3 mais ou menos do gasto, né? No orçamento de 2024 é 1/3. Deve ter ali 15 bilhões, 5 é a educação, né? Para Belo Horizonte. Não orçamento chega a para tanto, porque são os 2024. mínimos constitucionais. O orçamento, vamos pegar para o ano que vem, vai dar quase uns 20 bilhões. O desse ano. ponto é que você tem que separar assim, o que é salário. Exatamente. Porque eu não gosto de. Quando você pega aquele orçamento ali, divide, isso daqui é educação, isso daqui é saúde. É mesmo. Porque eu defendo a valorização do servidor público. Fiz concurso na Câmara Municipal. Sabe, valorizo mesmo as pessoas. Só que a pauta da educação em Belo Horizonte não pode se resumir a aumentar a remuneração do professor. Isso não necessariamente garante respeito ao educador. Sem sombra de dúvida, porque a vida de um professor é uma pauleira. Mas isso não é o único ponto da melhoria da educação. Eu falo isso muito com os sindicatos. Eu diria que não é o principal. Converso muito com o Sindirrede, com os sindicatos. Hoje mesmo eu estava falando com o presidente do sindicato lá, que ele está bravo com o secretário que veio de fora de Minas Gerais. Mas para você melhorar o serviço de educação na cidade, você tem que se esperar nos melhores modelos do planeta. Finlândia. Esse professor tem que ser o tempo inteiro aprimorado. A UFMG está aqui dando esse privilégio para a gente ter uma joia igual a UFMG na cidade. Do lado da UFMG tem um bairro São Francisco, poderia ser outra coisa. E os educadores, os cursos, podem o tempo inteiro estar preparando os professores dos nossos locais de educação a preparar essas pessoas mais para a vida. Quando eu estou colocando essas noções no contraturno, eu tenho certeza que isso vai impactar muito na vida de uma criança que entender que ela tem direitos, entender que ela pode ter o próprio negócio. Tem uma escola que teve nessas aulas de educação de empreendedorismo a criação de uma moeda própria. Legal, e eles começaram a entender como é que funciona a moeda. Legal. Isso é muito importante para uma criança. Total. Porque você recebe lá uns R$5, por que esse dinheiro vale? Isso. Quanto mais cedo aprende isso, menos você vai lá no banco. Aliás, menos as pessoas vão usar cartão de crédito achando que é dinheiro. Verdade. Isso é uma questão natural do brasileiro. Ele Sim. pega um cartão de crédito, Acha dá um que- limite. E vai gastar. É isso que eu tenho. Opa, eu tenho R$10.000 no bolso. Não, você não tem. E aí, quando chegar no final do mês e você não puder cobrir o seu crédito, verá uma coisa chamada juros. Ô, Gabriel, nós estamos caminhando aqui para o nosso final. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem como pré-candidato. Primeiro para o nosso viés aqui, que é o empresário, né? Que mensagem você deixa para o empresário belo-horizontino? Como será a atuação do Gabriel nesse viés? E também, na sequência, para o cidadão em geral, não o empresário, um morador em geral. Que mensagem você quer deixar? Empresários, eu sou um de vocês. Né? Eu tenho alguns ramos de atuação. Um deles, que eu gosto muito, acho que é o mais divertido, é ser o proprietário de um bar com música ali na Avenida Afonso Pena com Álvares Cabral. É um prédio de 1929 que estava sem uso e eu reconstituí os móveis da década. Fiz uma sala ficar muito bonita e de quarta a sábado, geralmente vocês vão me encontrar lá. Preparando coquetéis, limpando mesas, atendendo os clientes. Vez ou outra, quando eu estou mais animado, cantando. Mas eu emprego um gerente, 2 garçons,
2 bartenders, 3 pessoas de cozinha e uma de limpeza. Eu sei o que é a carga tributária. Eu sei o que é a legislação trabalhista. Eu sei o que é abrir um negócio nessa cidade. Eu sei o que é gerar para as famílias dessas pessoas dignidade, recurso, salário. E eu sei o que é dar a um cliente o que ele espera. Isso é a cabeça de alguém que empreende e que gera valor. Não é só um bar, é um espaço que gera uma experiência. Eu estou há 3 anos quase de portas abertas e é difícil, ao longo do dia, atender as pessoas que querem estar lá nesse espaço lotado. Por isso eu vou abrir mais um, com a mesma lógica de pegar um espaço que está vazio, ocioso, e requalificá-lo. A Prefeitura de Belo Horizonte tentou fechar o meu negócio. Sabe por quê? Porque as mesas são adquiridas pelo Simpla. E há uma legislação na cidade que configura o fato de que eu, ao invés de ter uma pessoa, um WhatsApp com um serviço, reservando, usar o Simpla, que por acaso surgiu nesta cidade empreendedora, eu teria que, obviamente, mudar toda a minha lógica de funcionamento, porque aí eu me transformo numa casa de shows noturna, o que eu não sou. E queriam me fechar as portas. Iam ser 8 pessoas a menos recebendo salário, e um empreendedor desiludido, como há vários nesse país. Eu quero ser o prefeito que não deixa os empresários se desiludirem com Belo Horizonte. Eu quero ser o prefeito que traz de volta para Belo Horizonte um empresário que foi para Nova Lima, que saiu daqui. Eu quero ser o prefeito que olha para vocês que têm filhos, como eu quero ter um dia, e pensa assim: o meu filho, assim como eu, vai criar a família dele aqui, vai prosperar aqui. Pode até estudar fora, voltar, mas é aqui que eu vivo e é aqui que eu quero que as pessoas que eu amo vivam também. Eu quero ser o prefeito do teto, do trabalho e do transporte, sobretudo porque quando o assunto é teto, nós estamos falando de um potencial de negócios para a nossa cidade que é surreal. Nós fomos construídos em 4 anos, nós podemos ser reconstruídos em 4 anos. Quando eu falo de trabalho, estou falando justamente de uma educação empreendedora que dê possibilidades para quem é mais jovem. Estou falando da gente desamarrar essa quantidade de códigos e tributos burros que a cidade tem e que expulsa o tempo inteiro todo mundo daqui. Eu estou falando de uma política tributária inteligente que vai, de fato, criar um problemão para Nova Lima. Porque na hora que eu equiparar alguns valores de impostos, as pessoas falam: opa, eu quero voltar. E eu quero ser, obviamente, o prefeito do transporte, porque eu não fiquei meses na London School of Economics à toa, estudando os melhores projetos de mobilidade do planeta para implementar aqui. Afinal de contas, eu não quero que Faria Nova Lima seja também tão engarrafada com a prima dela lá em São Paulo, que, aliás, é uma cidade que também travou no tempo por uma lógica habitacional muito ruim. Eu quero ser o prefeito do teto do trabalho e do transporte, mas eu quero ser, sobretudo, o prefeito que faz você, empresário ou não empresário, mas, sobretudo, cidadão que ama essa cidade, voltar a sentir orgulho de Belo Horizonte. Isso é muito importante, sentir o orgulho da cidade que a gente vive e falar de boca cheia que é Belo Horizontino. Esse é o prefeito que eu quero ser, e se eu puder contar com o seu apoio, esse é o prefeito que eu serei. Perfeito. Gabriel, deixa eu finalizar aqui com uma que eu queria te perguntar sobre. Você fala muito, tá, no seu mote, né, a participação popular. Sim. Como que você pretende possibilitar isso, né, incentivar isso, que eu vejo que realmente o cidadão ele fica longe da política, né? No vereador, mais ainda, o cara conhece pouco o prefeito que só um vereador. Ser um vereador de pé no chão, que tem forte presença no campo, vamos dizer assim. O que você pretende levar para a experiência no executivo e como que a gente vai acompanhar e eventualmente até participar das decisões também? Você pode comentar sobre o Meu Vereador, o aplicativo que você utilizou? Quando eu fui ser candidato a vereador pela primeira vez, eu percebi um problema na Câmara Municipal. Ou seja, as pessoas não sabem que ela existe. Ela só virava motivo de atenção com escândalo ou com alguma lei estapafúrdia que ia ferrar com a vida de alguém. Então, em 2016, quando eu fui candidato pela primeira vez, eu prometi 31 ideias para Belo Horizonte. Eram divididos em 3 eixos, olha aí, né, com 10 cada um: cidade, criatividade, sustentabilidade e o eixo síntese. A ideia síntese, que era o aplicativo Meu Vereador. Como é que funcionava? Você baixava o Meu Vereador, se cadastrava, e você tinha várias funções que um membro do Poder Legislativo tem. Então, quando ia votar, aparecia uma notificação: atenção, o seu vereador vai votar. Esta é a pauta do dia. Colocava lá os projetinhos todos, não com a linguagem que ninguém entende, mas esse projeto quer fazer isso, esse projeto quer fazer. E as pessoas, elas votavam.
sim ou não, ou abstenção. E se a maioria das pessoas que votavam, o cadastro era com título eleitoral, tudo, fosse de uma opinião diferente da minha, eu mudava a minha opinião. Então foram 505 votações em 4 anos no primeiro mandato. Eu mudei a opinião 5 vezes, nas quais 4 eu julgo que o eleitorado estava correto e uma eu fiquei bravo porque eles fizeram eu mudar o meu voto num projeto de lei que tirava cabo exposto na cidade. É uma intenção correta, mas você não faz isso por projeto de lei e era inconstitucional. Mas essa participação é uma coisa que eu gosto muito. Não só mostrando os projetos de lei, mas viu um problema na cidade, a pessoa tirava uma foto, Legal. mandava, e a nossa equipe fazia todo um processo para, nos meandros do serviço público, resolver o problema dela. Porque isso também é função de vereador. Além disso, transparência total, mostrando quais eram os gastos do gabinete, o que eu estava usando, para que eu estava usando, quais eram as pessoas contratadas. Fiz processo seletivo para a escolha de servidor no nosso gabinete, quais eram os meus... Tudo estava dentro de um aplicativo que as pessoas guardam com muito carinho. Ele foi meu vereador por 4 anos. No mandato seguinte, ele virou nosso mandato, no sentido em que vários vereadores do Brasil quiseram usar. Então, eu criei um aplicativo que podia mudar o vereador. É meu. Aí depois ele virou Tem Meu Voto, porque ele passou, além disso tudo, ser um campo de ferramenta em que você pudesse dar match no processo eleitoral. Fui premiado, fui nos Estados Unidos receber prêmio por causa do aplicativo, foi bem legal. Aí você fala, bom, 8 anos sendo um democrata digital, a ponto de mudar o voto, né, com a participação dos eleitores, e como prefeito? Bom, como prefeito, essa é uma cidade com 9 regionais, 487 bairros. A ideia de que um prefeito, cuja sala fica num andar de um prédio na Afonso Pena 1212, possa ter uma gestão completa do que está acontecendo em cada localidade é coisa de autocrata. Infelizmente, o Alexandre Calil reduziu a capacidade das regionais, que são 9, gerências locais dos problemas e que já iam ali resolvendo as coisas. Eu quero fazer de maneira distinta. Eu quero criar as coprefeituras, ou seja, quero ter 9 coprefeitos gerindo. Gente, o Barreiro tem mais de 300 mil pessoas. Isso é mais do que vários municípios de Minas Gerais. Então você tem que ter um coprefeito trabalhando ali. E o coprefeito tem que ter um gerente para cada um desses bairros, dessas regionais. No sentido em que essa pessoa é uma espécie de prefeito. Eu vou criar uma federação belo-horizontina, em que a prefeitura representa a União, as regionais representam os estados e os bairros representam os municípios. Com prefeitos, governadores e presidentes nessa lógica, mas em que sentido? Você precisa ter o poder local. E essas pessoas terão ferramentas digitais, tal como o meu vereador, para facilitar para o cidadão esta gestão que é muito complicada hoje na prefeitura. Uma poda de árvore, um buraco na rua, uma lixeira que não funciona, a pessoa manda para quem? Para o prefeito. Entendeu? E isso, veja bem, eu não quero tirar o lugar dos vereadores, porque o vereador é um ser muito especial nesse processo. O vereador que quer trabalhar e que quer ajudar a cidade a se desenvolver, vou te falar, ele é muito importante. E eu tenho a alegria de ser ladeado de excelentes vereadores que trabalham na Câmara Municipal com muito afinco. A Câmara, ela pode ter uma relação diferente com a Prefeitura, que não seja só um despacho de problema local. Uhum. Ou seja, assim, olha, hoje como é que funciona, gente, sendo muito real? O vereador que faz tudo que o prefeito quer e diz amém, ele recebe a prestação do serviço personalizado. Aí o cara reclama lá de um buraco, de uma árvore, não sei o quê. O prefeito, se o vereador é bonzinho com ele, vai lá e tapa o buraco e poda a árvore. Se há um vereador independente, que tem ideias próprias e não quer votar tudo com o prefeito, ou critica, a lógica da prefeitura é tratar essa pessoa como um inimigo. Não é à toa que Belo Horizonte está como está. Se a representação da população encontra um modelo de gestão em que o poder, que de certa maneira faz os pesos e contrapesos com o outro, é totalmente tolhido por uma cabeça pequena de quem está na prefeitura que quer ter lacaios no poder legislativo,
não Isso é um funciona. absurdo, né, Gabriel? Mas Você isso- acabou de relatar. Mas isso é o zero institucionalizado. verdadeiro. Marcela Trópia, que é uma vereadora excelente. Uhum. Minha secretária, nossa secretária-geral da Câmara Da Municipal. presidência. Da Câmara, né? Ela faz parte da mesa diretora. Ela criou um projeto de ambiente de startups para a cidade incrível. Nós temos muitas semelhanças, eu e ela, né? A gente se gosta Que muito. arrefeceu muito, inclusive, esse São Pedro Velho. A gente falou bastante sobre isso. Acabou. Né? Acabou. Eu quero criar o San Francisco Valley, que É é, da na FMG. verdade, aquele bairro perto da UFMG não pode, de jeito nenhum, ser um espaço só de galpão. Uhum. Você tem um potencial ali, primeiro, residencial enorme para quem vive na UFMG, ou seja, você ter ali. Se você adensa com o primeiro andar voltado para a economia criativa, aquilo ali vira outra coisa. Mas Marcela tinha um belo projeto. Não vou deixar aprovar, não, porque ela não vota as coisas do governo do jeito que eu quero. Isso é cabeça pequena de gestor, sabe? É incapacidade democrática. Sim. Então, meu primeiro ponto é trazer essa experiência de participação digital do cidadão para o âmbito da prefeitura, escalonando as lógicas de poder na localidade, Sim. com bairros, regiões e a cidade. Descentralização. Cara, o tempo de um prefeito é muito precioso. Claro. Não pode chegar na mesa de um prefeito um buraco. Uma poda de árvore. Na mesa do prefeito tem que chegar assim, ó, tá desembarcando aí a turma da China que vai financiar o VLT, o sistema de VLT. Opa, estão chegando aí os franceses que vão ser responsáveis pelo monotrilho. Opa, estamos indo para o encontro, o summit de prefeitos no lugar tal que vai discutir o modelo sustentável mais moderno para o planeta. Porque Isso essas é um questões prefeito. do dia a dia já estão rodando, né, Gabriel? Você já tem a Não equipe estão. para... Aí é Não, que tá. deveriam Não estar, estão. diga assim. Aí que está. Deveríamos estar num Isso. piloto automático. Exatamente. Inclusive com uma lógica PPP de serviços. Você não pode ter, gente, ou, por exemplo, árvore, que o tonto do prefeito aí foi se meter numa polêmica idiota. Hoje, em Belo Horizonte, uma turma corta a árvore, outra destoca, outra planta, são 5 grupos diferentes para uma árvore. Você tinha que ter uma lógica de serviço na cidade que engloba árvore, lixo, tudo. A calçada é uma só. Então você tem que ter um departamento de calçadas que envolve, por exemplo, no plano diretor, é função da cidade asfaltar, né? Uhum. Só que a calçada é responsabilidade de quem mora na frente. Uhum. E se o imóvel está vazio? Como, por exemplo, é o caso ali de vários lugares do centro. Fica aquela zona. A prefeitura não é responsável por aquilo? Então, assim, calçamento, lixeira, arborização, a PPP, é uma empresa que faz um negócio desse. É meu lado bem Prático. liberal, sabe? Assim, isso não tem que ser função do poder público. E aí eu fecho para vocês, então, do ponto de vista da participação do cidadão, facilitar o acesso do cidadão de Belo Horizonte à prefeitura. Aquele prédio que existe ali na Afonso Pena, ele está errado. Quando ele foi construído, né, foi o prefeito Otacílio Negrão de Lima que começou, perceba que a porta da prefeitura é enorme e segue-se num saguão gigantesco. No fundo tem uma escada que sai na Rua Goiás. Qual que era a lógica? O cidadão entrava por um grande pórtico que o recebia e todos os serviços que ele precisava fazer presencialmente estavam ali. Eu tenho como meta voltar a ter isso. Gabriel, vai ser um caos. Não, não vai ser um caos. Sabe por quê? Porque as coisas que alguém tem que fazer presencialmente tem que ser o mínimo. O resto a gente faz numa tela de celular. Então, a minha meta é que o papel, o carimbo, essas coisas desgraçadas numa vida pública acabem. O meu modelo é Estônia. Sabe assim, o que está acontecendo naquela nação. Legal. Acho que são 2 coisas lá que você tem que fazer presencialmente: óbito, convém, e casamento. De resto, é tudo digital. Vocês não sabem a papelópolis que é Belo Horizonte. Construção civil, avará, é um inferno. Então, esse é o meu ponto de vista da participação democrática pessoal. E o segundo é uma relação extremamente respeitosa com a Câmara Municipal. O vereador que critica não é o meu inimigo. O vereador que me critica vai por mim, a maior parte. Porque em algum momento a tensão cresce, claro, porque o cara é inábil. Porque um prefeito, uma cidade de 41 vereadores, tem que fazer do último andar da prefeitura um espaço permanente de encontro com o vereador. Você tem que tratar o vereador com pão de ló. Tem oposição e até a oposição. Gente, a oposição você recebe. Temos termos aqui, por que vocês discordam? Vai ter visão de mundo. Ou seja, eu sendo eleito prefeito, vai ter uma bancada de esquerda, vai ter uma bancada de direita.
Eu sou um moderado. Eu já conheço bem. Vocês já viram aquela série Borgen, do Netflix? Excelente. É o drama do político moderado na Suécia. Na Suécia ou Dinamarca, agora me fugiu, mas na Escandinávia. E que é isso daqui, ó. Chega lá, você tem que ir dialogando para construir governabilidade, sem abrir mão dos seus princípios e tendo bom senso. Eu sou um democrata. Perfeito. Muito bom. Gabriel, muito obrigado. Obrigado Desejo a você. para você aí boa sorte. 1 hora, né? 1h30. A gente passou um Se pouco deixar, aqui, mas vai, o papo é bom. Faltou, né? Na próxima eu trago algumas amostras do meu bar. Ah, pois é. Ué, a gente pode gravar um lá. Na capital mundial dos botecos, o eleitor em outubro poderá ter na prefeitura o dom de um bar. Entendeu? Então, além de tudo, emblemático. É verdade. Isso aí vende, hein, Gabriel? Muito obrigado e boa Vocês já sorte na foram sua lá? caminhada. Ainda não. Então ainda fica o convite de eu retribuir Não. a gentileza de vocês pelo convite de estar aqui no podcast. Obrigado pela conversa. Sou falante, porque eu sou Não, mas apaixonado com a muito cidade, bom. sou apaixonado Claro. com o tema. Podemos ficar aqui horas em cada assunto. Com certeza as pessoas que nos escutam, mas não falou disso, não falou daquilo. Não. Temos cultura, temos sustentabilidade, temos várias outras coisas que estão aqui, mas é porque tem um tempo. Sim, Tá sim. bom. Aí Não, vocês mas foi ficam top. convidados para ir lá no bar. Muito Não, nós obrigado vamos pelo sim. convite. Vamos nós gravar vamos. um lá. A gente grava um em loco. Prazer. Vai ser um prazer. Beleza. Obrigado. Um abraço aí, pessoal. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.